Olá! O tema de hoje do Estúdio News é TV 3.0 e para conversar com a gente nós recebemos o Wilson Diniz Veliche, secretário de Radiodifusão, e o Samir Nobre, diretor-geral da Abratel. Sejam muito bem-vindos. Ela já é considerada a TV do futuro e vai integrar o sinal de TV aberta brasileira ao sinal de transmissão da internet. Tudo para oferecer uma experiência mais interativa e personalizada. Wilson, a TV 3.0 foi lançada oficialmente agora no segundo semestre. Explique em detalhes para a gente o que é essa tecnologia e o que ela promete. Olá, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com os amigos da Estúdio News, agradecer a Renata pela entrevista e falar que é um prazer a gente aqui do Ministério das Comunicações tirar um tempinho para falar sobre essa tecnologia nova, né, que é a TV 3.0, que com o advento da publicação do decreto pelo presidente Lula, a gente consegue, então, a partir daí, implementar essa nova tecnologia no Brasil. A TV 3.0, Renata, ela basicamente, para além de uma melhoria de qualidade de imagem e som, que a gente já está acostumado, a gente está falando do casamento definitivo da internet com a TV aberta. E isso permite que essa tecnologia traga inúmeras facilidades para o telespectador, né? Então, a gente está falando aí, por exemplo, de fazer uma interação para fazer uma compra, por exemplo, de um determinado produto, de um grande varejista, utilizando o controle da TV, fazer enquetes. Tem a possibilidade de você fazer publicidades segmentadas, né? Ou seja, uma publicidade para uma determinada região, diferente da publicidade que está sendo feita para uma outra região daquela mesma cidade. Você tem a possibilidade de ter alertas de emergência segmentados. Então, tem uma série de facilidades que a TV 3.0 está trazendo aí para o telespectador brasileiro e a gente está muito contente de estar podendo fazer parte dessa história. Agora, Samir, o que significa a chegada da TV 3.0 para o Brasil? Podemos dizer que estamos diante de uma transformação profunda no ecossistema da radiodifusão do nosso país? Claro, com certeza. Bom, olá, Renato, olá, Wilson, olá, todos os telespectadores da Estúdio News. A TV 3.0 será um marco para o Brasil, assim como foi a mudança da TV preta e branca para a TV colorida e a transição da TV analógica para a TV digital. E esses dois marcos importantes na história da televisão brasileira tiveram um único objetivo, que foi o de levar uma melhor experiência para o nosso telespectador. E assim será com a TV 3.0, que irá levar uma nova experiência ao nosso telespectador, aproximando o consumo da TV aberta como o consumo de um smartphone. Então, o que a TV 3.0 faz, assim como bem o secretário Wilson colocou, além dessa melhoria da qualidade de som e imagem, ela é trazer para o ambiente da televisão aberta esse consumo de audiovisual que nós já temos por meio dos smartphones, por meio do streaming, é modernizar essa televisão brasileira que nós temos no ar há mais de 75 anos. Wilson, como será a transição da TV digital para a TV 3.0? As duas tecnologias ainda vão conviver por um bom tempo juntas? Exatamente, Renata. Como bem definiu o presidente Lula em seu decreto, a transição da tecnologia da TV digital atual para a TV 3.0, que nós estamos chamando de DTV+, ela tem que acontecer de uma forma muito suave, de forma que nenhum brasileiro seja prejudicado com esse processo. Então, elas vão acontecendo elas vão funcionar de forma simultânea, como foi na migração da TV analógica para a TV digital, no primeiro momento nós teremos conversores de sinal, que vão captar o sinal atual e transformar esse sinal num sinal de TV 3.0 sem a necessidade de troca do seu televisor nesse primeiro momento. E aí, com o tempo, à medida que os televisores vão sendo naturalmente trocados na casa dos telespectadores, dos usuários, a gente já vai ter a TV já nativa com essa tecnologia da TV 3.0. Hoje o decreto não define nenhum prazo para desligamento, por exemplo, da TV digital. Então, essas tecnologias vão continuar funcionando de uma forma simultânea até que a gente tenha todo o parque de televisores e também de transmissores substituídos. E quando toda a população estiver apta a receber esse sinal sem que ninguém seja prejudicado, aí sim nós podemos pensar num futuro no desligamento da TV digital. Mas isso não vai acontecer nesse primeiro momento. E Samir, como o Wilson adiantou para a gente agora, caixas conversoras elas serão instaladas nos televisores atuais, portanto, sem a necessidade de troca desses aparelhos. É isso?
Renata, para a gente trazer um dado aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a TV 3.0 já está em pleno funcionamento, já existem conversores que transformam a televisão atual em uma TV 3.0. Então, a nossa expectativa é de já termos esses conversores no Brasil no primeiro semestre de 2026, e uma das nossas principais preocupações é que haja uma política pública do governo federal, assim como foi feito na época da transição da TV analógica para a TV digital, de distribuição gratuita de conversores para os beneficiários de programas sociais, para não deixarmos nenhum brasileiro sem acesso à TV 3.0, assim como colocou o secretário Wilson. Então é importante, aquela população que fez aquisição recente no televisor moderno, já se preparando para os principais eventos aí do final do ano, ele não irá precisar fazer a troca do seu aparelho. Um simples conversor irá transformar esse televisor dele nessa experiência da TV 3.0, e isso já vai ser feito já concomitante com a entrada no ar dessa nova tecnologia. Samir, só complementando, na sua visão, quais serão os principais benefícios para o público? Você pode trazer exemplos práticos para a gente? Claro, Renata. Se a gente falar apenas da qualidade de som e imagem, né, que é o que sempre permeou a televisão brasileira, né? Inicialmente nós iniciamos a transmissão da televisão por meio da imagem preto e branco, né? Passamos depois para a imagem colorida e depois para a imagem digital. Com a TV 3.0, a gente vai ter uma programação já em alta resolução, chegando até 8K, com áudio imersivo. Então, a gente vai trazer para dentro das residências brasileiras uma experiência similar com cinemas mais modernos do mundo. Então, é pegar aquela experiência que a gente tem de alta resolução de imagens, de um som imersivo, que a gente praticamente se ambienta dentro do que está acontecendo em um determinado filme, num telejornal, para dentro das residências dos brasileiros. E, além disso, a gente vai ter a possibilidade da segmentação da programação. Então, por exemplo, a TV 3.0, ela vai ter condições de identificar, por exemplo, onde que a Renata está morando e qual a programação voltada para aquela região e qual o hábito de consumo que a Renata tem, por exemplo, publicidade, os seus hábitos sociais. Então, quando chegar naquele momento do comercial, uma publicidade que vai ser encaminhada para você, Renata, vai ser diferente da publicidade que vai ser encaminhada para o seu vizinho, por exemplo, porque ele tem um hábito de consumo diferente. E até mesmo falando de programas que são, por exemplo, campeões de audiência no Brasil, como programas de auditório, ou até reality shows. Você vai poder interagir com essa programação e, por exemplo, adquirir um produto que está sendo vendendo no reality show ou no programa de auditório. Então, ele vai trazer uma mudança também da forma de você consumir esse conteúdo por meio da publicidade comercial. Nossa, muito bacana. Eu queria chamar atenção para um ponto aqui, essa regionalização dessa transmissão, dessa programação que o Samir falou para a gente. Wilson, como isso vai acontecer? Vai ser um grande diferencial dessa tecnologia? Com certeza, Renata. Essa é uma das principais ferramentas da tecnologia da TV 3.0, porque te permite ficar muito mais próximo dos interesses do telespectador, né? Então, isso, obviamente, vai implicar num investimento maior pelos radiodifusores, porque vão ter que ter mais estações espalhadas dentro daquela cidade para que você tenha uma transmissão específica para aquela parte da região, né? Então, a partir daí, a gente consegue, com esse contato via internet, né, com essa interatividade via internet, identificar onde aquele telespectador está e, a partir daí, também você, com seus hábitos de consumo, com os interesses daquela região, inclusive com varejistas daquela região também, você poder fazer uma programação voltada para aquele público, né? Para aquele bairro, né? Ou para aquela região que está sendo transmitida aquela programação. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, né? Que tudo isso tem que ser feito respeitados, né, todas as regras relativas à proteção de dados pessoais, né? Então, essa é uma coisa que está muito clara no decreto também que foi publicado, e toda essa questão relacionada à utilização dos dados para você fazer uma publicidade segmentada, uma programação segmentada, tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados e todas as regras relacionadas à proteção de dados pessoais. Isso sem dúvida. Agora, Wilson, eu vi que a tecnologia pode começar a estar disponível para a população até a Copa do ano que vem, de 2026. Uma data, né, bastante simbólica, quando milhões de pessoas se reúnem mesmo na frente da televisão para acompanhar os jogos. Como que vão funcionar os prazos de implantação dessa tecnologia aqui no Brasil? Renata, o decreto e nem a portaria do Ministério define um prazo para entrada em operação. A gente
costuma dizer que com a publicação do decreto a gente deu um pontapé inicial para que os próprios radiodifusores, as próprias emissoras, possam então começar seus investimentos, sabendo qual é o padrão, sabendo quais são as regras que elas vão ter que seguir. E, obviamente, a gente tem uma expectativa muito grande que, pelo menos em algumas praças, né, a gente já tem as emissoras implantando essa tecnologia para a Copa do Mundo de 2026. A gente sabe que esse é um momento muito importante para a população brasileira em especial, né? A gente tem pesquisas aqui que demonstram que a gente tem picos de vendas de televisores justamente nos períodos de Copa, né? Então, quando comparado a outras datas, né, outros anos que não de Copa do Mundo, os anos de Copa eles sempre têm uma venda muito maior, muito superior, né, de televisores. E a gente tem que aproveitar esse momento justamente para que a TV 3.0 ela já seja uma realidade na casa das pessoas que estão já adquirindo esses novos televisores, né, para ter uma experiência muito diferenciada em relação ao que a gente tem hoje na TV aberta para a Copa do Mundo. Agora, Samir, como a Abratel vê o impacto dessa transição no mercado de radiodifusão, tanto aí em termos econômicos, pensando em expandir as possibilidades de monetização, por exemplo, quanto em expansão tecnológica e também pensando em competitividade? Renata, essa sua pergunta é excelente, porque o que a gente costuma falar aqui pela Abratel, né? É um serviço como a televisão aberta e gratuita brasileira, que já cobre 100% do nosso território, não tem para onde crescer. Nós já estamos nos lares de todos os brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Mas cabe ao setor de radiodifusão se manter nessa vanguarda da tecnologia para continuarmos atrativos para os nossos telespectadores e para os anunciantes. E assim foi feito na história da televisão brasileira, né? Desde a migração da televisão preto e branco para a televisão colorida, televisão digital, e agora com esse ambiente da TV 3.0, o que a televisão brasileira irá proporcionar é aproximar esses novos hábitos de consumo que surgiram ao longo dos anos, né, para dentro da casa dos brasileiros, por meio das televisões. Hoje a gente tem, por meio de uma rede social, a gente pode pegar, por exemplo, um apresentador de televisão e interagir com ele, por meio da conta dele, né? Agora você imagina por meio de um programa de televisão, você está assistindo o seu programa favorito de auditório, por exemplo, e você está em tempo real podendo interagir com o telespectador, interagir com os telespectadores, com os apresentadores, com os artistas. Então, de fato, abre um leque de oportunidades para a TV 3.0, para a televisão brasileira, mas sempre garantida aquele compromisso do Radiodifusão Brasileiro de levar um conteúdo 100% brasileiro para as casas dos brasileiros, feitos por brasileiros, né, que falam da nossa cultura, que mantenham todas as nossas tradições, né? Então, a gente pega, por exemplo, uma emissora do Rio Grande do Sul, a gente vê o sotaque do jornalista, preservando o sotaque do Rio Grande do Sul. Então, o que a TV 3.0 vai trazer de inovação é fazer essa interação que nós já temos hoje nessas novas mídias para dentro da televisão brasileira. E Wilson, mesmo com os novos serviços interativos, o sinal básico ele vai continuar gratuito e a TV 3.0 ela não vai precisar de internet para funcionar, não é isso? Mas a conexão online ela é necessária para a utilização de todos esses recursos que vocês estão nos explicando. Queria que você explicasse também isso para a gente e, aproveitando, já te pergunto como superar os desafios da desigualdade de acesso à internet, que nós sabemos que ainda é realidade aqui no Brasil. Excelente pergunta, Renata. Então, a sua fala é mais do que verdadeira. A TV aberta no Brasil, ela se destaca justamente por ser livre, aberta e gratuita. Então, não haja nunca cobrança da radiodifusão, né, das emissoras de radiodifusão, para acessar aquele conteúdo, e isso continuará sendo uma verdade na TV 3.0. Obviamente que essa tecnologia ela te permite se conectar com, por exemplo, os aplicativos de streaming de cada uma das emissoras. Né? A gente sabe que as emissoras elas têm aí aplicativo de streaming e que podem, né, interagir com a programação principal da TV 3.0. Mas a programação da TV 3.0 e as suas funcionalidades, elas mantêm, né, essa característica de ser gratuita, justamente porque a TV aberta no Brasil, ela e a gente quer que continue sendo a forma mais democrática de acesso ao conteúdo audiovisual que existe no Brasil. Então, para a gente isso é muito importante.
Uma outra pergunta que você fez, que também é importante a gente ressaltar, é a questão da conectividade, né? Então, muitas pessoas nos perguntam aqui no Ministério das Comunicações se eu não tenho internet na minha casa, eu não tenho acesso à internet na minha casa, eu não vou ter acesso à TV 3.0? E a nossa resposta é não, você vai ter sim acesso à TV 3.0. A TV 3.0, ela não existe que haja a conectividade para você receber o seu sinal. O que a conectividade te permite é que você tenha justamente essa interação com a programação. Então, para você ter acesso a todas as funcionalidades da TV 3.0, aí sim é importante ter a conectividade. Mas o sinal que a gente recebe das emissoras, né, com toda aquela programação que a gente já está acostumado, esse sim continua sendo transmitido de forma livre, aberta e gratuita, sem a necessidade da internet. E aí, o outro ponto que foi trazido aqui, né, Renata, é a questão do nosso, que a gente chama aqui de desafio digital, né? Como a gente levar a conectividade para todas as cidades, né, para todas as pessoas nesse Brasil. E falando um pouco aqui do ponto de vista do Ministério das Comunicações, o Ministério ele tem trabalhado com muito afinco para promover políticas públicas para atingir esse objetivo. Né? Então, a gente tem uma política pública, por exemplo, que é o programa GESAC, que tem o objetivo de levar conectividade via satélite, né, para aquelas localidades mais afastadas do país, de forma gratuita também, né, para que as pessoas tenham acesso a essa conectividade. Existem programas como o Programa Norte Conectado, que está construindo uma infraestrutura de mais de 10 mil quilômetros de fibra, né, pelo leito dos rios do Rio Amazonas, né, e seus afluentes, justamente para que a gente possa levar essa infraestrutura mais robusta de conectividade para a região norte. Ainda existem projetos de infovias, né, que são essas vias que utilizam cabos de fibra ótica para regiões no Nordeste, entre outros lugares do país, para além, né, de políticas públicas que são desenvolvidas por intermédio de editais de licitação de radiofrequência da Anatel, né, que justamente utiliza parte dos recursos que são recebidos, que deveriam vir para o Caixa do Tesouro, mas que são reinvestidos para levar a conectividade para as pessoas em todo o Brasil. Então, existem diversas políticas públicas aqui com esse objetivo e a gente sabe que eles são essenciais para que a gente tenha, né, o casamento dessa TV que a gente tem, a TV aberta que a gente tem hoje, com esse futuro que é a TV 3.0. Samir, há desafios regulatórios e de infraestrutura para a adoção da TV 3.0? Nesse contexto, o diálogo com o governo, com os fabricantes e com as operadoras é essencial? Exatamente, Renata. A gente já vem fazendo esse debate junto com todos os envolvidos, né? E esses desafios eles vêm sendo superados desde 2023, quando nós tivemos a primeira publicação do primeiro decreto que regulamentou ali a TV 3.0, né? E esse ano nós tivemos um segundo decreto complementar, essa regulamentação, que de fato foi o pontapé inicial da TV 3.0, que trouxe todas as diretrizes para a implementação dessa nova tecnologia. E esses decretos foram fruto de uma série de discussões do setor de radiodifusão com o governo federal, a academia, a indústria. Então, por exemplo, como o secretário bem colocou, né, de que todos esses dados dos nossos telespectadores devem ser tratados por meio da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso tudo foi conversado com a radiodifusão. Acho que o Wilson trouxe um fator muito importante, que é esclarecer que a TV 3.0, embora terá essa integração com a internet, ela nunca deixará de ser gratuita. Esse serviço da radiodifusão, que é um serviço essencial para a população, que ele é de fato o que faz com que a gente leve aquele direito à informação que está previsto na Constituição para todos os cidadãos em suas casas, ele continuará sendo gratuito. E tem um outro ponto fundamental aqui, Renata, que eu trago da radiodifusão, que além da gratuidade, que é a credibilidade. Então, não é o fato da gente estar integrado com a internet, por exemplo, que a gente vai mudar a publicidade que é feita na televisão brasileira, né? Então, o Wilson bem colocou, né, que a gente vai poder fazer a aquisição, por exemplo, por meio de um marketplace de alguns produtos. Então, em nenhum momento, esses produtos que vão estar sendo anunciados na TV serão produtos piratas, como a gente já viu constantemente na internet, nas redes sociais. A gente vai manter aquela essência da radiodifusão, que é a gratuidade e a sua credibilidade. Então, toda a publicidade brasileira que for feita por meio da TV 3.0, entregando na sua casa, entregando na casa do seu vizinho, ela vai ser feita, além de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando a regra do mercado publicitário brasileiro.
Isso também é muito importante. Eu aproveito para perguntar para o Wilson como vai funcionar, então, essa prestação de serviços públicos digitais. Será possível acessar funcionalidades do gov.br, receber alertas de emergência, por exemplo, falando aí, vamos supor, previsão do tempo. A que tipo de informação o cidadão terá acesso, Wilson? Bem, Renata, como o doutor Samir colocou agora há pouco, é muito importante a gente manter a radiodifusão como essa fonte de fidedigna e confiável, né, de você receber informações, de você receber produtos, serviços, etc. E a gente entendendo essa função social que as emissoras de TV aberta têm hoje no país, entendemos que era muito importante que dentro desse mosaico, né, dentro dessa ferramenta que é a TV 3.0, DTV+, como chamamos, estivessem lá também a plataforma comum de comunicação pública e governo digital. O que é isso, né? Então, até para explicar um pouco melhor como é que vai funcionar esse ambiente da TV 3.0, no seu televisor, a partir de agora, você não terá mais canais, né? Eu não tenho mais o canal 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí em diante para fazer, né, a seleção daquela emissora. Eu vou ter aplicativos, né? Tal como nós já estamos acostumados, né, com os aplicativos de streaming. Então, dentro do ambiente, né, da TV, você vai ter lá um aplicativo que é o aplicativo do DTV+. Ao clicar nesse aplicativo, ele abre um mosaico onde estão os aplicativos de cada uma das emissoras. O primeiro aplicativo que vai aparecer dentro desse mosaico é o da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que tem, entre outras funções, né, essa de ampliar a interação entre a população brasileira e as instituições públicas. Isso é uma coisa, inclusive, que está previsto no decreto. Dentro desse aplicativo, a gente vai ter serviços, justamente como você comentou, né, serviços GovBR, né, então marcação de consultas online, por exemplo. Eu quero saber do clima, o tempo, quero ter outros tipos de informações, acessar a outros tipos de serviços que são disponibilizados pelo governo federal, e isso vai poder ser feito a partir da utilização da TV. Né? Então, esse é um grande ganho, né, dentro desse ambiente da TV 3.0 e que a gente tem, né, uma expectativa muito grande. Né? Então, a gente está desenvolvendo esse aplicativo agora. Como eu comentei no bloco anterior, né, existem recursos que são utilizados de editais de radiofrequência da Anatel, e parte desse recurso do edital lá do 4G ainda, né, que a gente ainda está utilizando, vai ser aplicado para a construção dessa plataforma comum, né, para dar acesso à população brasileira a todos esses serviços. E, para além disso, também uma outra coisa que é muito importante é essa possibilidade de você ter o serviço de alertas de emergência. Né? E como a TV 3.0 ela te permite fazer, né, uma comunicação segmentada, né, ou seja, uma comunicação para determinadas localidades, até bairros, endereços dentro de uma determinada região, né, a TV 3.0 ela vai poder se utilizar dessa ferramenta para emitir alertas de emergência de forma localizada. Então, são alguns dos serviços que vão estar disponíveis aí nessa nova forma de se fazer TV. Quanto mais pessoas estiverem conectadas e bem informadas, melhor, sem dúvida alguma. Agora, Samir, qual será o papel da Abratel nessa implantação? Como garantir uma migração segura e eficiente? Bom, Renato, nosso principal objetivo na implantação da TV 3.0 é de não deixar nenhum brasileiro para trás, assim como bem o secretário Wilson colocou. É de assegurar que essa transição para a nova tecnologia seja feita com bastante cuidado e de forma exitosa, como foi feita a transição da TV analógica para a TV digital, em que as duas tecnologias conviveram de forma simultânea e possibilitando que essa transição fosse feita de forma gradativa. Além disso, assim como foram feitos com os dois decretos publicados, né, que eu mencionei recentemente, a Abratel vem trabalhando em constante diálogo com o governo federal, com a academia e com a indústria para a criação de um ambiente regulatório seguro para a implementação da TV 3.0 por meio de todos os radiodifusores brasileiros. E, Wilson, quais são os investimentos aí do governo para viabilizar, então, a TV 3.0? Existe alguma estimativa que você possa trazer para a gente? Bem, essa é uma pergunta importante, né? Como eu disse, assim, o decreto da TV 3.0 ele é um marco inicial para que as próprias emissoras possam iniciar a fazer os seus investimentos. Né? Isso é importante deixar bem claro assim, que os serviços, né, de radiodifusão, hoje eles são prestados
o meio privado a partir de concessões e permissões, né, ou pela União a partir da EBC, por exemplo, ou da TV Câmara, TV Senado. Então, o governo, a partir das consignações da União, né, TV Câmara, TV Senado, EBC, estão já trabalhando nos seus próprios investimentos para fazer essa comunicação pública e, paralelamente, também as emissoras têm trabalhado aí para fazer os seus investimentos, né, e entrar com seus sinais em cada uma dessas localidades. Paralelamente, nós temos trabalhado aqui também em linhas de crédito subsidiadas para que a gente possa acelerar esse investimento para as emissoras privadas, né? Então, temos conversado com o BNDES, BID, Banco Mundial, para que a gente possa estruturar linhas de crédito, né, subsidiadas, né, como eu disse, para que a gente tenha cada vez mais cedo, né, a implantação dessa tecnologia nas principais praças do país e, em seguida, em todo o país. E também estamos trabalhando aqui com as associações. A Abratel tem sido um dos representantes que mais tem trabalhado próximo da gente nesse projeto, que é pensar em políticas públicas para, por exemplo, distribuição de conversores, né, de TV 3.0, como foi feito em situações no passado lá na migração do analógico para o digital. Então, estamos trabalhando em várias frentes agora, né? O decreto é só um primeiro passo, mas temos certeza aí que muito em breve nós estaremos trabalhando com todas essas políticas paralelas para que a população brasileira esteja bem servida com a TV 3.0. E Samir, a TV 3.0, ela vai significar o quê em termos de concorrência para as plataformas de streaming? Vamos lá, Renato, o que a TV 3.0 vai representar, né? Como a gente vai estar com essa integração, né, dentro do ambiente da TV aberta, quando você clicar, por exemplo, dentro do aplicativo da Record News, né, a gente vai ter a possibilidade de assistir a programação ao vivo, né, que está acontecendo ali, tradicional da Record News, mas além disso, a Record News vai poder trazer alguns atrativos para dentro do seu aplicativo. Por exemplo, criar um ambiente, por exemplo, em que você concentre todas as entrevistas jornalísticas do canal, por exemplo, criar um ambiente apenas para o Estúdio News. Então, assim que encerrar essa nossa entrevista, ao invés de a gente aguardar essa programação entrar ao vivo, a gente já poderia acessá-lo por meio desse ambiente da Record News e outras parcerias que podem ser feitas. Por exemplo, a Record News pode ter uma parceria, por exemplo, com o Record Plus, que é o streaming da Record, e colocar dentro do seu aplicativo o streaming da Record. Então, você vai poder navegar dentro do streaming e outras parcerias que podem ser feitas com outros streams, você vai navegar por meio desses streams dentro do ambiente da TV aberta. E a gente vai trazer mais atratividade para todo esse portfólio da Record News, né? A gente sabe que uma programação de emissora tem apenas 24 horas durante o dia, né? Então você vai poder armazenar ali outros conteúdos diversos e trazer atratividade para toda essa família da Record News. É nessa mesma pegada que eu quero conversar com o Wilson agora. Você acredita, Wilson, que a TV 3.0 ela pode impulsionar a retomada da preferência pela televisão aberta, que vivia aí sob uma ameaça crescente desses serviços, como os canais de streaming, por exemplo? Com toda certeza, Renata. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, registrado, que a TV aberta ela ainda é a principal forma de consumo de conteúdo audiovisual em todo o Brasil. Tá? Pesquisas aí do Cantar Ibope demonstram que mais de 68% da população brasileira ainda consome como sua principal forma de ter acesso a conteúdo audiovisual a TV aberta, muito superior aí a outras plataformas de streaming. Todavia, nós sabemos que essas plataformas elas têm crescido e acabam, de certa forma, competindo aí pela receita do bolo publicitário, pela atenção do próprio telespectador, né? E que a TV aberta ela precisa se modernizar. Né? Então, como sabemos da importância da TV aberta para o Brasil, para manter a regionalização, como o doutor Samir colocou agora há pouco, né? Manter a unidade da nossa cultura, para ser essa fonte confiável de levar a informação para as pessoas em todo o Brasil, nós entendemos que era super importante, então, investir, né, nessa nova política, dessa nova tecnologia, que é a TV 3.0, para que pudéssemos, então, modernizá-la. E sim, né, a partir de agora, de todas essas ferramentas, de todas essas opções que estão disponíveis aí para o público, a gente entende que as emissoras de TV terão, então, à sua disposição uma Ferrari aí
para dirigir e conseguir realmente entrar no mundo digital de uma forma equânime, né, e poder brigar por seu espaço, que é tão importante aí para toda a população brasileira. E Wilson, com esse avanço aí, o Brasil estará na vanguarda, sendo um dos primeiros países na América Latina a implantar esse novo padrão? Sim, né, a gente sabe que apesar da tecnologia de transmissão, ela já está em operação em alguns países, como Estados Unidos, Coreia do Sul. É importante dizer que a tecnologia que a gente está montando aqui no Brasil é muito diferente de tudo aquilo que existe no mundo, tá? A gente pode dizer com bastante orgulho que estamos falando de uma tecnologia brasileira que é vanguardista, realmente, em todos os aspectos, né? Ela é o estado da arte de cada um dos módulos que compõem essa tecnologia. Então, a gente fala de transmissão, mas a gente tem o módulo de áudio, tem o módulo de vídeo, tem o módulo de codificação, de alerta de emergência. O que a gente fez foi pegar tudo aquilo, aquelas melhores tecnologias que poderiam ser implementadas para cada uma dessas funcionalidades e juntar num quebra-cabeça que molda, então, essa nova tecnologia da TV 3.0 no Brasil. Então, eu posso dizer sim que estamos sendo vanguardistas, como fomos vanguardistas também em outros momentos da história aqui no Brasil. A TV digital aqui, ela também era muito mais avançada do que quase todas aquelas que estavam disponíveis em todo o mundo, né? Com, inclusive, opções de interatividade. E agora, a TV 3.0 ela dá um salto ainda maior de qualidade de imagem, som e funções, né? Funções a mais aí que a gente tem para disponibilizar para a população brasileira. Nesse ponto, Renata, eu gostaria até de complementar a fala do secretário Wilson, foi excelente, mas você imagina, né, a gente assistindo uma partida de futebol que é uma paixão nacional, né, como você mencionou na Copa do Mundo, a experiência que nós vamos ter com o Monitor TV 3.0, né, a gente vai poder, por exemplo, vamos supor que a gente perdeu um lance ali, a gente vai poder voltar a jogada, rever um lance, gravar, a gente vai poder customizar a nossa experiência, por exemplo, pegar uma câmera específica ou fazer um giro de 360 graus durante o jogo, e no meio dessa partida ainda, você imagina, você está recebendo uma publicidade de performance, né? Da mesma forma como você recebe no seu celular, quando você está navegando numa rede social, né? Que a gente, às vezes, gera aquele espanto, falando, nossa, mas eu estava pensando nesse produto e chegou essa publicidade. Então, por meio da TV 3.0, a TV vai ter condições de identificar a Renata assistindo essa partida, quem é a Renata, e vai entregar uma publicidade de acordo com o seu hábito de consumo, né? Então, eu acho que isso é uma grande virada da forma de você consumir a televisão brasileira, e o que a TV brasileira está fazendo esse serviço que está há mais de 75 anos no ar, trazendo esse novo ambiente que as redes sociais, que o streaming trouxe nos últimos anos, e a gente integrando ela por completo nesse ambiente da televisão aberta, e obviamente, né, sempre assegurando a gratuidade do nosso serviço e a credibilidade da programação da Radiodifusão brasileira. E, Renata, não sei se me permite aqui pegar um gancho também, eu prometo que não vou ser muito extensivo aqui na fala, mas também pegando um gancho na fala do Dr. Samir aqui, que trouxe já algumas das possibilidades que a TV 3.0 traz para a gente aí, em especial na questão de você ter diversas imagens ali que podem ser combinadas para fornecer um determinado tipo de produto. Mas eu acho que tem um ponto que eu acho super bacana, assim, e que tem muito a ver com aquela pergunta anterior que você me fez em relação à questão, né, das funcionalidades para disponibilizar para o público brasileiro, né, como um serviço mesmo, né, como um serviço de interesse público. E um dos grandes diferenciais que a TV 3.0 traz é a possibilidade de você ter vários canais de áudio. E isso te permite, por exemplo, né, você separar um canal de áudio específico para uma pessoa que tem alguma uma debilidade visual, para que ela possa escutar aquele canal de áudio com audiodescrição. Hoje, para você fazer isso, assim, ou todo mundo que está na sala tem que ouvir com audiodescrição, ou aquela pessoa que tem essa deficiência, ela tem que, então, se separar do ambiente familiar para poder escutar, né, a TV com a audiodescrição. No ambiente da TV 3.0, como é possível separar os canais de áudio? Então, uma pessoa que precise dessa funcionalidade, ela pode colocar um fone de ouvido,
né, e selecionar aquele canal de áudio específico com audiodescrição e se manter integrada, né, naquela situação familiar, né? Então ela não precisa se isolar mais e ver a TV com audiodescrição separadamente da sua família. Isso agora vai ser disponível para que ela possa fazer integrada, né, naquela experiência, né, familiar que muitas vezes acontece na casa dos telespectadores. Muito bom. Para quem disse, né, que a TV aberta ia acabar, tá aí uma prova, então, de que ela está se reinventando em grande estilo. Wilson, Samir, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco no Estúdio News. Até uma próxima. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Wilson Diniz Veliche, secretário de Radiodifusão, e com o Samir Nobre, diretor-geral da Abratel. E você aí já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!